Nós vamos falar sobre AIDS, destacar os fatos importantes. Então, esses fatos começam em 1981, em junho. Os primeiros casos foram descritos em homossexuais masculinos nos Estados Unidos. Esses casos, na época, eram de pneumonia por pneumocystis carini, que agora, na verdade, mudou para pneumocystis jirovecii. E o relato inicial chamou a atenção porque eram homossexuais do sexo masculino e pessoas saudáveis, e sucessivamente foram surgindo novos casos. Já em julho de 81 surgiram 26 novos casos e em seguida apareceram casos de sarcoma de Kaposi, também em Nova York e Califórnia. Em junho de 82, novos casos surgem também no sul da Califórnia, e começa a hipótese de que a doença seria transmitida por um agente infeccioso, talvez transmitido sexualmente, justamente porque chamava atenção que atingia um grupo específico de homossexuais do sexo masculino. Ainda em julho de 1982, surgem casos entre 34 haitianos. E aí a dúvida é que transmissão seria essa, porque aí saía daquele grupo inicial de homossexuais. Ainda em julho, surgem pessoas com hemofilia, e aí levanta-se a hipótese de que o sangue estaria envolvido também como um fator relacionado à transmissão. Em setembro de 1982, pela primeira vez utiliza-se o termo síndrome de imunodeficiência adquirida. E sai na imprensa o termo que seria uma doença relacionada ao gay. Então, pela primeira vez, começa a situação que gera, de alguma forma, o preconceito e a discriminação ligada a um determinado grupo. Em outubro de 1982, surge um caso em mulheres. E pela primeira vez levanta-se a hipótese de que seria possível a transmissão heterossexual. Então, bastante confuso nesse momento como seria a transmissão da infecção propriamente dita. Em janeiro de 1983 surgem casos na prisão e começa a ideia então de grupo de risco. Então, novos grupos de risco aparecendo além do grupo de homossexuais. Em março de 1983, o Centro de Controle de Doenças de Atlanta, nos Estados Unidos, divulga recomendações para prevenção, ou seja, recomenda-se que grupos de risco, então relacionados àqueles grupos que eu citei, homossexuais, pessoas, no caso presidiários, pessoas desses grupos citados, não poderiam doar sangue pelo risco de serem portadores de algum tipo de agente infeccioso que poderia ser transmitido. E aí surgem casos entre pessoas da África Central. Então, os africanos poderiam representar um outro grupo de risco, um outro grupo predisposto. Em maio de 1983, finalmente foi isolado um vírus de um paciente com essa doença, com essa síndrome, e esse vírus foi classificado como retrovírus, que é um vírus do grupo do HTLV. Como já existiu o HTLV1 e o HTLV2, ele foi chamado na época de HTLV3. Então era o nome que o vírus recebeu na época. Em julho de 1983, surgem casos envolvendo profissionais expostos, profissionais de saúde. E aí, novo comentário: transmissão ocupacional é possível? Não havia comprovação. Em janeiro de 1984, pela primeira vez foi obrigatória a notificação dos casos de infecção pelo vírus, na época o vírus HTLV, HTLV3. E 25 casos passam a ser notificados na primeira semana, então mostrando que realmente parecia uma epidemia. Em março de 1985, o FDA aprova um teste comercial para a detecção do vírus. Aqui já está citado HIV, mas ainda era o HTLV.
grande impacto para pessoas em risco e doadores de sangue, porque era possível, portanto, detectar anticorpos para o vírus no sangue das pessoas portadoras e seria possível evitar a transmissão fazendo o teste previamente. Em 1986, o CDC, aquele Centro de Controle de Doenças, define a Síndrome de Imunodeficiência. Então, aqui, AIDS ou SIDA, e esses critérios são atualizados em 1993. Em março de 1987, o FDA aprova o primeiro medicamento antiviral ou antirretroviral, é a primeira droga ativa contra o HIV. Em 1991, surge o DDI, que é a didanosina, e o DDC, que é a zalcitabina. Então, segunda e terceira drogas ativas, e aqui surge pela primeira vez a ideia de fazer terapia combinada contra o HIV. Então, seguindo aquela linha de tratamento como se fosse o tratamento da tuberculose, a ideia de que talvez combinando drogas seria possível tratar o vírus, já que o AZT sozinho não vinha mostrando resultados favoráveis do ponto de vista de resultados em longo prazo. Em 1994, surge o chamado protocolo ACTG 076, que é um protocolo que foi utilizado e mostrou redução de 67% na transmissão vertical, ou seja, a partir desse protocolo, que era o uso do AZT na gestante, foi possível evitar a transmissão para a criança. Então foi assim um fato bastante importante, porque pela primeira vez foi possível evitar que as crianças nascessem contaminadas com o vírus, utilizando o AZT na mãe infectada.